Então tá, pessoal, nós estamos falando sobre unidade. Aprendemos até agora que unidade é andar juntos. Nós temos o mesmo Deus, nosso mesmo Pai, que é isso que nos une, né? A nossa fé em Cristo Jesus, o mesmo propósito. Na primeira mensagem nós aprendemos sobre o propósito da nossa unidade. Então não é o fato só de nos reunirmos por qualquer motivo, não. Nossa unidade ela tem um propósito e o propósito é mostrar a glória de Deus. O propósito da unidade é revelar Cristo ao mundo, como o pastor Edson pregou na primeira mensagem. E na última mensagem, na semana passada, nós aprendemos que a unidade ela precisa ser cultivada através do hábito de nos reunirmos. Então, o costume, como dizem em Hebreus, de se reunir não deve ser perdido. E a partir disso, então, se nós realmente estamos em unidade, nós vamos andar reunidos para manter essa unidade. Hoje, na terceira mensagem da série, agora que nós já aprendemos o propósito da nossa unidade e aprendemos também sobre a importância dessa unidade, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como andar juntos. Afinal, nós já sabemos essa necessidade, nós sabemos que nós precisamos andar juntos e agora como é que a gente faz para andar juntos? Gostaria que você desse uma olhadinha no seu irmão aí do lado. Essa pessoa que você está vendo, você é responsável de andar junto com ela, vai ter que aguentar ela por toda a eternidade. Em nome de Jesus, que assim seja, todo mundo se aguente por toda a eternidade com Jesus. Né? Mas então, de alguma forma você vai ter que dar um jeito de aturar, de se relacionar, de conviver, de amar e de curtir esse relacionamento. Porque nós de fato estamos juntos caminhando não só nessa terra, mas caminhando para a eternidade. E isso que é a beleza da unidade. O que nós construímos aqui não termina aqui. Ela se estende pela eternidade inteira. Então nós precisamos desenvolver isso. E o apóstolo Paulo, pensando então em como ajudar os irmãos a desenvolver essa unidade, ele deixou alguns conselhos para a igreja de Éfeso. Ele falou algumas virtudes necessárias para que pudessem andar juntos e ter essa qualidade de união. E nós vamos estudar esse texto hoje de Efésios 4, do versículo 2 ao 6, onde ele faz algumas recomendações para os efésios. Vamos ler juntos, está na tela também. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Então aqui, Paulo inicia ali citando algumas virtudes importantes, como humildade, ser dócil, paciente e suportar uns aos outros com amor. E sobre essas virtudes nós vamos estudar hoje. A primeira virtude que nós vamos falar então aqui é o ponto 1, que você pode completar na sua guia: desenvolva a humildade. Desenvolva a humildade. Nós já temos falado várias vezes aqui nas palavras uma definição bíblica sobre humildade. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Aquela pessoa que se inferioriza, que se acha pequena, aquela pessoa que é a vítima, isso não é humildade. Até a pessoa pode ser orgulhosa falando isso, né? Humildade é pensar menos em si mesmo, colocando a necessidade dos outros como um grau de importância como a nossa. Então nós vamos ver em diversas passagens bíblicas, quando se fala de unidade, que é necessário nós termos humildade uns com os outros. Isso é, a capacidade de considerar o outro superior. Não fala lá, considere os outros superiores a si mesmo. Não superior na questão de valor. Todos nós somos importantes. Mas na questão de necessidade, no sentido de necessidade de serviço. Nós temos que escolher tratar o outro como prioridade, não como opção. Isso que é humildade. É você estar diante da necessidade de um irmão seu, você perceber algo que ele precisa e você não tratar isso como uma opção. Eu vou ajudar ou eu vou servir se eu quiser, se eu puder. Não, você trata isso como prioridade. Não, eu preciso fazer algo a respeito dessa necessidade. Afinal, aquele meu irmão, eu considero ele superior, no sentido que a necessidade dele é muito importante. Então, humildade é isso, eu pensar menos em mim e pensar mais no coletivo. Nós percebemos que essa é a qualidade de uma pessoa que está madura, está amadurecendo na fé, amadurecendo na emoção dela. Porque quando nós vamos observar uma criança, por exemplo, eu tenho o Natanael, fez 2 anos ontem. A criança, ela se sente o centro das atenções, não é assim?
Nós consideramos que a criança ela ainda está imatura nos sentimentos. Ela não sabe lidar com as emoções, com os desejos e a vontade dela. Então ela chora, esperneia e ela acha que todo mundo tem que estar em volta para servir ela. Ela é o rei. É uma condição própria da idade deles. Eu não posso chegar para o Natanael e dizer: Natanael, para de ser infantil. Não ia caber, né? Porque é da característica da idade dele agir assim. É a imaturidade que ele ainda vai adquirir, maturidade emocional a partir do tempo, a partir da educação que ele vai dando e ensinando ele como ele deve reagir. O que nós percebemos é que muitas pessoas crescem e elas continuam com a sua criança interior. O que a gente aprende e o que a gente se torna bem esperto é que a gente aprende a habilidade do disfarce. Agora a gente também às vezes continua sendo criança, que é tudo do nosso jeito, conforme a nossa vontade. A gente só sabe disfarçar melhor, a gente não vai sair batendo perna, alguns saem batendo porta, né? Mas a gente não vai sair chorando e esperneando. Hoje a gente é mais esperto, né? A gente manipula, a gente torce contra, a gente facilita para que não dê certo aquilo que a gente não está querendo. De certa forma é uma imaturidade, achar que tudo tem que girar em torno de suas vontades. Então o que nós percebemos? Que uma pessoa que é imatura, ela tem dificuldade de enxergar o outro. Ela pensa só em si. E uma pessoa que está amadurecendo na sua fé, na sua caminhada de vida, ela aprende a considerar o outro. Então eu tenho que avaliar a minha vida. O quanto eu sirvo o outro é o quanto eu sou maduro. Você poderia avaliar a sua maturidade, a sua humildade na medida que você serve aos outros. Quantas pessoas você tem servido e se dedicado? Aquelas a que muitas vezes não é conveniente e nem confortável fazer. A melhor definição bíblica sobre humildade você vai encontrar em Filipenses 2. É um dos capítulos favoritos da Bíblia, que é onde fala sobre o que Jesus fez por nós. Lá fala que Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder a seu favor, tendo toda a sua glória, Ele desce da sua glória, como nós cantamos hoje nos louvores. Toma a forma de homem, Ele se submete à vida aqui na terra para então nos servir, nos conceder na salvação. E Ele então se entrega por nós. A melhor definição de humildade, às vezes a gente acha engraçado, Deus é humilde? Sim, Ele é humilde. Ele é o supremo humilde, porque Ele colocou nós acima da sua glória no sentido de nos servir. Ele continua sendo Deus poderoso e forte, mas mesmo sendo Deus, Ele nos serviu e Ele nos dá a lição de nos mostrar como nós devemos fazer com nossos irmãos. Então olha que coisa incrível. E quando nós vamos observar então a humildade nesse sentido, nós percebemos que a humildade ela é marcada pelo sacrifício. Uma pessoa que quer andar em humildade tem que aprender a se sacrificar. E sacrifício sempre é quando a gente realiza alguma coisa ou entrega algo que nos custe. Algo que não é confortável, algo que não é fácil, mas nos exige esforço. E na nossa unidade, na nossa caminhada junto, nós vamos ter que nos dispor a sacrifícios. A abrir mão de certas coisas, às vezes dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas ideias, em favor do outro, ou até mesmo nos dispor em sacrifício, nos servir o próximo. Quando nós fazemos alguma coisa que nós não gostamos ou que não estamos acostumados, confortáveis para fazer, nós estamos fazendo um sacrifício. Agora, se a gente faz só o que a gente gosta, só o que a gente se sente confortável, a gente está sendo conveniente. Nós não estamos andando a segunda milha proposta, porque aquilo está dentro daquilo que eu já sei fazer. Então, nós precisamos nos dispor dessa forma. Algumas pessoas acham que, porque elas têm falta de prazer em fazer algo, isso invalida aquela atitude. Por exemplo, alguém pode falar assim: do que adianta eu ir na igreja hoje se eu nem estou com vontade? Vou me sentir falso ainda, nem estava afim de ir. Daí pensa que porque não estava afim, porque foi difícil sair de casa, eu vou ser falso, então não vai valer. Não, muito pelo contrário. Se você se dispor a vir numa celebração, mesmo que está louco para ficar em casa, no quentinho, né, embaixo das cobertas, assistindo Netflix, né, não vou pedir para erguer a mão, mas eu sei, irmãos, que tem essa tentação. Chega domingo, tá esse friozinho, né? Então a gente pensa, a gente luta na nossa mente. E graças a Deus, todos que vocês estão aqui, vocês são vencedores. Hoje vocês venceram o seu conforto, né? Glória a Deus, muito bem. É um tipo de sacrifício. É um tipo de eu abster da minha vontade para fazer o que é certo. Então, toda vez que eu faço alguma coisa contra a minha vontade, sabendo que eu preciso fazer porque é certo, isso é um sacrifício agradável. É isso que a Bíblia define como sacrifício agradável. Agrada a Deus. Você não está afim, não está se sentindo confortável, mas você faz porque é certo. Você faz porque é o que você precisa fazer, porque é bom para você. É bom para o coletivo estar junto. Então, você está fazendo um sacrifício.
Então essa é uma qualidade de quem vive em humildade. Outra questão também, quando nós queremos viver em humildade e assim contribuir com a unidade, é aprender a se adequar. Hoje, infelizmente, nós vemos um incentivo muito grande ao individualismo, ao egoísmo, a partir das mídias, dos movimentos que se levantam. Então as pessoas têm muita dificuldade em pensar no coletivo. Muitos estão em defesa de si e não do todo. Infelizmente, existem movimentos que dizem que estão defendendo você, na verdade não, estão defendendo seus ideais. Né? Então, o que se incute hoje em muitas pessoas? Que elas têm que se valorizar ao ponto de que o outro não é mais tão importante. Sendo que a Bíblia não fala dessa forma. Hoje fala-se muito, por exemplo, meu corpo, minhas regras. E as pessoas adquirem isso para si, uma verdade para si. Mas a igreja de Cristo é diferente. Corpo de Cristo, regras de Cristo. Nós não estamos aqui no meu corpo, teu corpo. Não, aqui juntos nós somos corpo de Cristo. Ele já estabeleceu regras. Não é como o mundo está ditando. Não é como a mídia está dizendo. Não, é como a Bíblia está dizendo. Lá existem regras, existem condutas, existem comportamentos esperados do corpo de Cristo. Olha que coisa incrível. É forte, mas é isso aí. Não tem mais eu e você. Existe o nós em Cristo. Então, quando nós tomamos qualquer atitude, a atitude não é mais só sua. Ela responde por todos, afeta a todos de alguma forma. Porque nós somos parte de um corpo. Então é isso que a Bíblia está nos levando a entender. Você pode pensar assim, então eu sou obrigado a fazer isso ou aquilo dentro da igreja. É sim. Não é agradável sempre, mas é. Aqui dentro você é obrigado. O que você não é obrigado é estar aqui. A partir do momento que você escolheu estar aqui, então você é obrigado a tudo que tem aqui dentro. É obrigado. Né? Então as pessoas dizem, mas eu não tenho livre-arbítrio. Sim, antes de aceitar Jesus e entrar na igreja, o teu livre-arbítrio era para decidir se tu ia seguir Jesus ou não. Depois que tu aceitou Jesus, o arbítrio é dele. É ele que tem o poder da decisão sobre a tua vida. É ele que diz como as coisas devem proceder. Entende? Não tem como ficar sempre jogando para o teu lado. Você decidiu viver uma nova vida, então é nova de verdade. São outras regras, outro mundo, outro reino, outra realidade. Aqui nós temos um corpo e não membros soltos. Membro que anda solto por aí é membro amputado, não faz parte do corpo, vai morrer. Então aqui nós estamos juntos, dentro da unidade não há espaço para o eu, somente para o nós. Então é um hábito que precisa ser desenvolvido, eu preciso me adequar. O que a igreja está propondo? O que nós fazemos como família da fé? Então eu me adequo. Eu não fico defendendo a minha opinião, o meu jeito. Você é livre para se decidir estar aqui ou não, pertencer a esta família ou outra. Mas a partir do momento que você entrou numa família, você segue as regras da casa. Não é assim dentro da sua casa? Se você trazer uma pessoa para morar na sua casa, quem já teve experiência, você dita as regras, não a pessoa que chegou. Né? Então, dentro da casa existe uma conduta. Outro hábito saudável e fruto de quem tem um coração humilde e muito necessário para a unidade é a prestação de contas. Deus, nós precisamos compreender que na Bíblia Deus definiu a igreja no caráter de família. Nossa identidade, como nos movemos, nos relacionamos é como família. Ele não falou a igreja como uma empresa. A igreja é como uma sala de aula. Não, a igreja é uma família. Formada por relacionamentos e compromissos mútuos. Como é na nossa casa? Lá na nossa casa, quando alguém vai sair, fazer compra, fazer suas atividades, o que a pessoa faz antes de sair? Eu estou indo em tal lugar. Vou fazer tal coisa, vou voltar a tal hora. Porque ali dentro é necessário que se aconteça a prestação de contas. Pelo menos deveria ser assim, né? Todo mundo dizer para onde está indo, o que está fazendo e com quem está. E que horas vai voltar. Por que isso? Porque esse é o cuidado que existe dentro de uma família para manter a proteção do lar, para manter a organização, para manter a ordem. Toda família funciona assim. Quando eu começo a compreender que a igreja é declarada como uma família, então aqui dentro também é assim. Eu digo, não estou dizendo para você, né, do teu dia a dia, mas estou dizendo em relação às atividades da família. Eu presto conta o que eu faço ou deixo de fazer. Porque eu faço parte dessa família. Eu não tenho mais uma vida própria. Eu tenho uma vida de nós, não mais de eu. Então sim, eu preciso prestar contas. Algumas pessoas não gostam disso. Elas falam, então eu vou ter que ficar justificando. Sim, porque aqui nós somos uma família. Você entende que é bem profundo? Não é um clube, é uma família. Família é assim que funciona. Unidade é isso, é andar junto, prestar contas uns para os outros. Quando eu tenho dificuldade de prestar contas, eu não estou sendo humilde, eu não estou pensando no coletivo, eu estou pensando em mim mesmo, eu estou sendo egoísta. Então nós precisamos prestar conta, porque quem quer andar em família se comporta assim, a não ser que você queira ser uma visita.
Visita não precisa prestar conta. Visita não precisa dizer para onde está indo, o que está fazendo. Então a gente precisa desenvolver esse comportamento. Comportamento de membro de família, de se permitir envolver, sem reservas, sem defesas, mas estar junto. Se sentir um membro e agir como um membro dessa família. Então, por exemplo, a igreja propõe uma atividade, propõe um evento, tem a celebração, tem um pequeno grupo, e você decide que você não pode ir, você tem algum compromisso, aconteceu alguma coisa, é certo. E é um dever seu avisar o seu líder, seu discipulador, alguém que você caminha junto na igreja, eu não vou ir hoje, por causa de tal motivo. Porque aqui nós somos uma família, assim a gente não fica preocupado, aconteceu alguma coisa, está precisando de algo. Nós precisamos ter esse tipo de comportamento. Por quê? Porque aqui ninguém tem bola de cristal. E quando nós aprendemos um falar para o outro o que está sentindo, o que está vivendo, nós podemos mutuamente viver como aquilo que a Bíblia propõe. Olha que está em 1 Tessalonicenses 5,14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Olha só que interessante esse texto. Lá para frente vai falar de paciência. Mas aqui diz que nós precisamos, como família, aconselhar com firmeza os preguiçosos. Às vezes a gente não quer participar das coisas, porque tem preguiça mesmo. Então, seja sincero e fala, eu não quero ir porque eu não estou afim, estou com preguiça. Daí um irmão abençoado vai chegar, vai aconselhar você com firmeza. Irmão, o que é isso? Preguiça? Não, preguiça não. Aqui nós temos que nos envolver, nós somos igreja, temos que estar junto, vamos lá. Ou quem sabe, você pode estar passando por uma necessidade. E você não pode estar porque está passando por um momento difícil. E a igreja pode saber disso para te ajudar. Ou você está passando um momento de dor e a igreja pode saber disso para orar por você. Você entende que não tem como nós vivermos o ser igreja se nós não prestamos contas? Às vezes algumas pessoas ficam bravas, ninguém se importa comigo, mas não fala o que está acontecendo. Ninguém adivinha. Nós precisamos ter esse hábito, não estou bem, não quero ir porque eu não estou bem. Que problema tem você ser sincero a respeito daquilo que você está sentindo e vivendo? Se isso é a verdade, por que não falar? Quando nós começamos a nos comportar, tentando projetar uma imagem no outro, uma desculpa, para não tentar revelar as verdadeiras motivações, as pessoas vão começar a se relacionar com uma cópia falsa de você e não com você. Entende? Não tem como você querer que as pessoas tratem você pelo aquilo que você é, se você não é. Se você tenta aparentar outra coisa que você não é, então a prestar conta, se envolver, dizer quem você é, o porquê, o motivo das coisas, faz as pessoas te conhecerem e poder tratar você como você é. Então nós precisamos viver esse âmbito de família proposto pela palavra de Deus. Nós precisamos estar num nível de compreender as necessidades um do outro, de ser sincero com nossos motivos. Só assim nós vamos desfrutar de relacionamentos verdadeiros. Não adianta, eu quero estar num lugar onde tem relacionamentos verdadeiros, mas eu não sou verdadeiro, não vai ter relacionamento verdadeiro com você. As pessoas não vão se relacionar com você, mas com o que você quer aparentar ser. Entende a importância de transparecer a verdade? Então, se nós queremos andar em unidade, nós precisamos andar em humildade. Isso se revela através do nosso serviço, do nosso sacrifício e da nossa prestação de contas. Avalie a sua humildade a partir desses pontos que nós falamos agora. Você tem andado em humildade na unidade da igreja? Isso só você pode responder. E se você quer uma ajudinha, sempre vai ter um irmão para te ajudar também. Né? Eu esperava mais aqui, tá um pouco de preguiça aqui, ou dar uma animada em você estar desanimado, mas nós precisamos estar dispostos a isso, se nós queremos ser uma família de verdade, amém? Segundo ponto, pratique a mansidão. Na tradução bíblica que nós lemos no início, no texto aparece mansidão como dócil. Dócil geralmente era empregado como o sentido de designar um animal submetido completamente à disciplina e o controle. Aprendeu a dominar o seu instinto. Ali é aplicado para animal, mas às vezes cabe para a gente, porque às vezes dá uma gana dentro de nós, né? Ele tem que se dominar, puxar as rédeas e se controla para nós mesmos, porque dentro do corpo de Cristo, no meio dos relacionamentos, nós somos provados e às vezes o nosso instinto, a nossa carne, a nossa vontade quer transparecer. E você puxa as rédeas e diz, mansinho, cuida do que você vai falar, cuida do que você vai reagir. É interessante que a Bíblia gosta de aplicar esses exemplos, né? A gente pensa, nossa, um animal, mas, né? Às vezes a gente se olha e diz, não estou conseguindo me dominar.
tenho que agir assim. Então, olha que interessante, a Bíblia chama que nós devemos viver de maneira que transmita essa mansidão, ser manso. Isso promoverá a unidade. E a unidade ela tem a ver com relacionamentos. Nós sabemos que relacionamentos são desafiadores. E muitas vezes vão testar o nosso domínio próprio, o nosso autocontrole. Por isso que Paulo recomenda aqui, sejam dóceis. Quem é dócil, é manso, não procura controlar e manipular os outros. Procura manipular e controlar a si mesmo. Porque tem gente que diz, eu tenho que tornar o ambiente a meu favor. Tem gente que espera que o ambiente esteja a seu favor para ser uma pessoa mansa. Daí ele se estressa e diz, mas também não tem como não se estressar. Tem. No meio do estresse você pode se manter manso, porque você não pode dominar o outro. Você não pode controlar as reações do outro. Você não pode prever como o outro vai reagir. Mas você pode dominar a si mesmo. Você pode aprender a adequar o seu comportamento ao padrão bíblico e já se antecipar em como reagir em certas situações. Existem frases que circulam às vezes nas redes sociais e a gente aprende também através dos princípios bíblicos, né? Nunca tomar uma decisão quando a cabeça está quente, quando as emoções estão quentes. E daí quando está tudo fervendo, você estava pensando, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acabar com tudo. Mas daí você lembra dessa frase e você já de antemão decidiu que não vai tomar decisões enquanto estiver no calor das emoções. Você aprendeu a se amansar. Você aprendeu a se dominar, puxou a rédea. E você, como você decidiu antes, é mais fácil na hora do calor das emoções dominar. Agora, se você não treina antes, vai ser bem mais difícil. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade da mansidão. E isso é tratando o seu próprio comportamento, não querendo manipular ou controlar o outro. Dócil ou manso também pode ser traduzido por bem educado. Em algumas versões bíblicas vai aparecer bem educado. Uma pessoa bem educada é uma pessoa que sabe respeitar o outro. O que nós temos que respeitar em nossos irmãos? Existem textos bíblicos também que falam a palavra claramente, respeitem uns aos outros. Nós temos que respeitar as idades. Os princípios permanecem o mesmo, mas a forma de tratamento muda conforme a idade. Dentro de uma igreja nós temos crianças, temos adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, as faixas etárias e grupos diferentes. Então existe uma forma de tratar. Olha o que Paulo observando a igreja, ele deu algumas recomendações para Timóteo como agir. Olha o que ele fala lá em 1 Timóteo 5. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Então Paulo observando diz, dentro da igreja tem muitas idades. Então o princípio é sempre o mesmo, mas a forma de tratar muda conforme a idade. Isso tem a ver com respeitar. Vamos pegar o exemplo do que nós estávamos falando em prestação de conta. Sei lá, o irmão não veio no pequeno grupo. Todo mundo estava esperando, tinha que vir. Daí nós vamos falar com o adolescente que não veio com o pequeno grupo. Vamos chegar, como é que tu não foi? Tu vacilou, tu pisou da bola, tu faltou, isso não se faz, cara. E, é como irmão. Como é que a gente trata irmão às vezes, né? Às vezes é meio grosso, é na pancadaria. Agora tem um irmão do PG adulto que faltou. A gente chega, irmão, nós sentimos tua falta. Podemos ajudar em alguma coisa? O princípio é o mesmo. Nós sentimos a falta. Mas imagina se você chega pro irmão assim, o que tu tá pensando? Tu marcou que tu ia ir, tu não foi, todo mundo ficou te esperando, tu era para levar o salgado e não levou, só teve doce. A gente não faz desse jeito. Porque as pessoas, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e nós também vamos criando nossas capas, então tem uma maneira de lidar, ser respeitoso um com os outros. E às vezes nós agir da mesma forma com um adolescente não vai surtir o mesmo efeito. Tem que pegar um pouco mais pesado, eles estão ali, sabe quando você está modelando argila, quando está bem molinha, é mais fácil de modelar. Então dá para amassar mais, modelar, aproveita e modela bem, ali é fácil. Depois que está mais seca, não dá para fazer muita coisa, né? Então a gente vai pelas beiradas para não quebrar. Vai aos pouquinhos modelando. E assim nós temos que fazer uns com os outros, nós identificar. E isso é ser igreja, eu conseguir perceber essas diferenças. Outra forma de respeitar é respeitar as diferentes maturidades e os processos de cada pessoa. Tem um irmão que começou na fé há pouco tempo, tem outro que já tem anos de caminhada. O tratamento muda, a forma de se relacionar, o que se espera dos irmãos é diferente. Tem um irmão que entrou na igreja faz 1 mês e já fez 2 classes. Tem aquele que está 5 anos e está na classe 1. Se espera daquele irmão que já tem uma caminhada a mais. Eu observo. Mas também tem aqueles irmãos que estão passando por processos difíceis na vida.
Então eu sei que às vezes um irmão precisa de um espaço, ele precisa de um tempo, ele precisa de mais palavras de ânimo, de incentivo. Eu observo isso e eu respeito os momentos de cada pessoa. Nós precisamos disso, nós precisamos observar o outro para poder andar em unidade, ver o que está acontecendo na vida dele, qual é o contexto dele para amá-lo e ajudar como ele precisa. Também temos que respeitar as diferenças e as deficiências. Quando eu falo diferenças, não estou falando na forma de pensar, afinal a Bíblia recomenda que todos nós aqui tenhamos a mesma forma de pensar. Difícil isso, né? É isso que nós temos que chegar, a mesma forma de pensar, de Cristo. Então, as opiniões, nós podemos ter opiniões diferentes, mas nós temos que depois chegar na concordância de uma só. Agora, quando eu falo respeitar as diferenças, é diferenças de personalidade. Tem aquela pessoa que é mais emocional, aquela pessoa que é mais ativa, mais da ação. É respeitar as diferenças de habilidades, de dons. É saber perceber isso na pessoa e respeitar as limitações de cada um. A unidade não quer dizer que nós somos iguais, mas nós aprendemos a abrir mão do pensamento próprio e andar na mesma visão. Então a unidade ela não acontece pela uniformidade, todo mundo igualzinho. Não, nós somos diferentes em personalidade, em histórias de vida, em dons e habilidades, mas é possível andarmos juntos sim. E eu preciso respeitar também as deficiências. Quando eu falo isso é que nós temos que perceber que como igreja existirão pessoas no nosso meio que terão deficiências, são limitações, coisas que não podem ser mudadas. Uma limitação física, uma limitação intelectual, uma limitação orgânica, emocional, que a pessoa caminha com aquilo, ela vai levar isso pela vida, não pode ser mudada, é difícil para a pessoa ou não tem possibilidade de mudar. Nós como igreja, como família, temos responsabilidade de incluir e fazer aquela pessoa sempre se sentir aceita. Às vezes a gente quer que as outras pessoas se adequem sempre à nossa forma de ser, mas às vezes nós temos que dar um passinho a mais e nós nos adequarmos para que aquela pessoa se sinta parte. Às vezes não é agradável conviver com aquela pessoa, não é tão fácil de lidar com ela, mas eu me adequo, eu me formato para que ela se sinta parte, afinal ela é da família. E sabe que Deus prova muito o nosso amor e a nossa aceitação com pessoas que têm limitações que não podem ser mudadas. E daí Deus testa até onde vai o nosso amor. Se existe um amor que sabe se doar, se sabe se formatar e aprender a amar o outro da forma que ele é. Então é um exercício bem forte para nós fazermos. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós fazemos a série sobre aceito, amado e transformado. Mas nós cremos que Deus tem nos chamado a nos atentar a isso. É muito especial isso aí. Para finalizar esse ponto, tem uma ilustração antiga, bem provável que você já deva ter ouvido alguma vez. E ela nos leva a refletir como nós devemos enxergar os nossos irmãos. Conta-se que certa noite tinha uma nevasca muito forte em Washington. E num orfanato tinha um padre lá de noite, cuidando. E de repente alguém bateu a porta. E quando ele abre a porta, ele se depara com um menino tremendo de frio, com pouca roupa, com a aparência de estar com muita fome. E nas suas costas ele carregava um menino menor. O padre olha então para aquele menino que estava à porta e diz: nossa, ele deve ser muito pesado. E o menino responde: ele não é um peso, ele é meu irmão. Muito forte isso. Quantas vezes nós enxergamos os nossos irmãos como um peso, como um fardo. E não é a forma correta de enxergar. Ele não é peso, não é fardo, ele não é difícil, ele é meu irmão. E a partir do momento que ele é meu irmão, tudo muda. Eu me esforço por ele. E a história é uma história verídica que conta que eles foram adotados pela instituição. E nem eram irmãos de sangue, eram irmãos de rua, Mas que exemplo que essa história nos deixa. Então não importa o quanto for pesado, desgastante ou difícil, são nossos irmãos, eu preciso respeitar, me adequar e fazer um esforço para andar junto. E terceiro e último ponto, seja paciente e suporte em amor. Pode preencher na sua guia. Seja paciente e suporte com amor. É interessante que geralmente os textos bíblicos que falam sobre unidade, eles acabam em algum momento orientando nós sermos pacientes. Eles já sabem que o negócio não é fácil. 2 textos que nós lemos aqui sobre unidade falaram sobre nós sermos pacientes com todos. Então nós precisamos de fato ter essa virtude como algo fundamental para sustentar a unidade. Aqui quando o apóstolo Paulo usou a palavra ser pacientes, A paciência é a mesma palavra usada lá no livro de Tiago, quando Tiago vai falar sobre suportar com paciência os sofrimentos. O que nos leva a entender que nesse contexto Paulo queria dizer
que nós deveríamos aprender a suportar, ter paciência quando nós sofremos e não nos doer logo quando algo que aconteça ao nosso meio e nos cause algum mal. Algum conflito, alguma coisa, algum desentendimento, não se doa rápido, não procure logo vingança. Suporte, seja paciente. E ele ainda orienta bem claro que é para nós suportarmos em amor. Não é suportar o irmão reclamando, não é suportar ignorando, não é suportar se afastando, é suportar em amor. É todas as vezes que você tiver a oportunidade de demonstrar amor por ele, aquela pessoa que às vezes é difícil para você, ela não ter dúvida que você ama ela. Por mais que é difícil, você sempre tem uma forma de afirmar que você a ama. Isso é suportar em amor. E quando nós vemos que Paulo deixou essa recomendação, nós percebemos que de fato ele já sinaliza que existirão conflitos no meio da unidade. Isso é natural por causa das diferenças que nós falamos aqui, diferenças de idade, maturidade, de personalidade e todas as que nós citamos. Os conflitos, eles não querem dizer que nós estamos desunidos, não querem dizer que as coisas estão indo mal. Quando existem conflitos e são resolvidos, essa é a parte do processo. Afinal, lá em Provérbios fala que o amigo é como o ferro que afia o ferro. Às vezes no atrito sai umas faíscas, né? Mas é assim para ficar afiado. Para cumprir o propósito, o ferro tem que estar em contato com o outro. Algumas pessoas, elas se questionam e observam em sua vida que elas não estão crescendo, evoluindo na fé com Deus. Mas às vezes é porque elas não estão em contato com outras. Porque o que afia você, o que te torna melhor, o que te molda melhor é o contato. Ferro afia ferro. É por isso que a Bíblia é tão clara em nos dizer que nós precisamos andar em comunhão. A comunhão é necessária para que você cresça, para que eu cresça. Não tem como crescer sozinho. Não tem como amar o próximo se você não está próximo de alguém. Algumas pessoas, elas estão em casa, dentro de 4 paredes, e é lógico que elas não vão ter ninguém para amar. Não tem o próximo. Às vezes, para ter um próximo, eu tenho que ir até o próximo. Ficar próximo de alguém, e agora sim eu tenho um próximo para amar. Então, o objetivo dos nossos relacionamentos é que nós venhamos nos alinhar. E nesse alinhamento, às vezes vão acontecer conflitos. Conflitos resolvidos vão promover a unidade e vão criar um alinhamento de pensamento e coração. Conflitos não resolvidos levam a mágoa, amargura e, por fim, desunião. Hebreus já fala, cuidem com a raiz da amargura. Não deixe ela crescer no meio de vocês, que ela vai contaminar muitos. Então, arranque. Então, nós como liderança, nós não temos medo de conflitos. Aqui nós resolvemos todo dia, praticamente, conflito. Alguns conflitos não a nível de relacionamento necessariamente, de comunicação, de serviço, mas são conflitos por quê? Porque nós estamos andando junto. Isso é um bom sinal. Tem bastante trabalho, tem bastante conflito para resolver, é sinal que estamos andando, estamos avançando. Então a gente não tem medo de conflito. Cada pouco nós chamamos um conflito para resolver. Porque a gente preza pela unidade, a gente sabe que conflitos bem resolvidos, eles alinham, eles amadurecem. Agora, quando conflitos são ignorados, são colocados embaixo do tapete, com o tempo aquilo gera amargura e começa a contaminar várias pessoas. E para andar dessa forma, eu creio que o segredo principal desse texto que nós lemos está naquele trecho que diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito. Esforço. Se tem uma palavra que define essas 3 virtudes, para nós praticarmos ela, que nós devemos lembrar, é que exige esforço. Não é fácil, exige decisão de melhorar, de crescer, de estar junto. Então, quem sabe essa seja a grande chave de todo esse texto. Exige esforço seu para andar unido. Exige esforço da liderança para promover a unidade no meio da igreja. A liderança submetida ao Espírito Santo faz um esforço gigante para alinhar os corações. E nós temos o mesmo desejo de Paulo, que ele fala lá em Filipenses 2, olha o que ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Que desafio, meus irmãos. Nós temos que pensar do mesmo jeito, nós temos que sentir do mesmo jeito, nós temos que amar, nós temos que agir da mesma forma. Olha a tarefa que nós temos como igreja. Agora olha para outro irmão, pode ser atrás, na frente, dá um sorrisinho para ele, só olha, dá uma olhadinha. Está vendo esse teu irmão? Você tem que fazer esforço para andar junto. Vocês têm que ter a mesma forma de pensar, de sentir, de agir. Nós somos parte de uma família, nós somos responsáveis uns pelos outros, nós temos que nos esforçar para dar essa liga e nós andarmos juntos. Isso depende do teu desejo de se abrir para isso.
para viver isso. Não é uma tarefa fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos viver isso. E nós vamos nos submetendo, colaborando, adequando e promovendo a unidade. Para concluir, irmãos, todos nós almejamos viver algo verdadeiro. Mas nós precisamos nos tornar essa verdade. Eu lembro quando eu era adolescente, eu vi uma pregação e o pregador falou uma coisa que me chamou muita atenção. É algo simples, mas me fez meditar. Que hoje a gente observa, a gente pensa que as pessoas do mundo, as pessoas à nossa volta, elas estão sempre torcendo para que dê errado, né? Afinal, a gente vê muitos comentários e posturas, que dê errado a igreja, isso não deve ser de verdade, isso não deve existir, relacionamento de verdade não existe, amar as pessoas de verdade não existe. Parece que elas torcem contra. Mas no fundo, ele falou, as pessoas estão torcendo para que aquilo seja real, para que dê certo, porque assim vai alimentar a esperança que ainda existe amor de verdade. Ainda existe um lugar para pertencer, ainda existe uma família de verdade. Quantas pessoas têm histórias frustradas em suas famílias e almejam desfrutar de uma verdadeira comunhão, de se sentir parte de alguém, de algum lugar, de pessoas. E quando nós viemos até a igreja, nós temos a oportunidade de desfrutar e oferecer isso para as pessoas. Relacionamentos de verdade. Não relacionamentos perfeitos, mas relacionamentos que sabem lidar com as diferenças, com os conflitos e promover sempre o amor acima de tudo. Nós temos esse grande desafio, nós vamos ter muitos benefícios quando nós vivemos em unidade. Temos desfrutado de muitos benefícios, glória a Deus por isso. Nós já aprendemos isso na última palavra. Mas o mais incrível que vai acontecer quando nós andamos em unidade é aquilo que Jesus mesmo já deixou na sua oração. Que através da unidade o mundo conhecerá a Cristo. Quanto mais nós andarmos juntos, mais nós nos tornarmos família, mais nós nos tornarmos mais Jesus aparece lá fora, mais a luz de Cristo brilha, mais o reino de Deus avança. Você não precisa fazer esforço. As pessoas vão ver que existe um lugar onde as pessoas se amam, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas se perdoam, onde as pessoas têm paciência uns com os outros, onde todo mundo tem lugar naquela família. As pessoas almejam ver isso. Todos querem viver relacionamentos verdadeiros. Nós precisamos nos tornar isso. Quando Cristo esteve na terra, Ele foi a manifestação visível do Deus invisível. Hoje nós somos chamados como corpo de Cristo a sermos a manifestação visível do Deus invisível. Que responsabilidade nós temos. Nós somos corpo de Cristo. Nós andamos nessa terra e Cristo se manifesta. Então nós, irmãos, como igreja, precisamos então pertencer e cada vez nos tornar mais uma igreja amorosa, acolhedora, verdadeira e avivada. Isso significa que você e eu precisamos fazer isso por nós primeiro, para que consequentemente isso aconteça nos nossos relacionamentos. Para vivermos a unidade, precisamos nos esforçar para andar juntos. Vamos ficar em pé e vamos orar?